Por que é tão fácil se criticar e tão difícil se valorizar? Quantas vezes você já parou para pensar que você não é bom o suficiente, que talvez não faça nada direito, ou que sempre estraga tudo, ou até mesmo pensar que você é um erro? Todos esses pensamentos fazem parte da autocrítica. Hoje eu vou te mostrar a verdade por trás da autocrítica e como ela destrói a sua autoestima sem que você perceba. Eu sou o David Adrian, psicoterapeuta, e você está no Desvendando o Emocional. A autocrítica é a voz interna que julga suas ações. Ela existe porque o nosso cérebro é programado para nos proteger do erro. A amígdala, parte do cérebro ligada a algumas emoções, como por exemplo o medo, cria alertas para evitar que você seja rejeitado ou fracasse. O problema é que essa proteção, com o tempo, pode se tornar uma prisão. Imagine uma pessoa que nós vamos chamar de Ana. Quando Ana era criança, ela sempre tentava mostrar algo, como um desenho, uma prova, uma ideia. Mas sempre que ela fazia isso, alguém dizia que isso tá feio, ou que você pode fazer melhor, ou que ainda não é o suficiente, ou que você não fez nada além do que a sua obrigação. A mente da Ana, tentando protegê-la de novas dores, aprendeu uma regra. Se ela não se arriscar, ninguém vai criticá-la. Se eu não me arriscar, ninguém vai me criticar. E assim a autocrítica nasce como um escudo emocional para a maioria das pessoas. Essa autocrítica impede que Ana se machuque de novo com a rejeição. Porém, com o tempo, tem uma consequência. Esse mesmo mecanismo passou a dizer internamente para Ana: olha, não tenta, porque você vai errar. Não te expõe, vão rir de você. Melhor que você fique onde você está, porque aqui é seguro. Você não sabe o que tem do outro lado. Você não conhece. Então, Ana cresce e se torna uma adulta que tem o costume de evitar apresentar ideias, evitar se relacionar, evitar se mostrar ao mundo. O que era uma proteção se torna uma prisão, porque agora ela não sofre mais críticas externas, mas se destrói por dentro com críticas internas. O medo da dor virou bloqueio de vida. Por conta da autocrítica, a autoestima também é prejudicada. A autoestima não é se achar melhor que os outros. É se reconhecer com valor mesmo quando você erra. Quando a autocrítica é constante, ela envia mensagens ao nosso cérebro como: você não é o suficiente. Quanto mais você se critica, mais fraco você se sente. E então menos você tenta. E então mais você se critica e o ciclo se repete. O medo de errar leva ao erro e o erro reforça o medo de errar. A autocrítica é uma voz herdada. Não foi você quem criou ela. Foi alguém que te ensinou a achar que você nunca é o bastante. A autocrítica surge principalmente na infância, tendo influência tanto familiar, cultural ou social. Durante o desenvolvimento, especialmente entre os 3 e 7 anos, as crianças internalizam as mensagens recebidas de figuras de autoridade, como pais e professores também. Essas mensagens podem ser tanto positivas ou negativas, moldando a percepção que a criança tem de si mesma. O psicólogo Lev Vygotsky propôs que o desenvolvimento cognitivo ocorre através da internalização da linguagem social. A criança começa a usar a fala interna para regular o seu comportamento e pensamento, processo conhecido como internalização da fala. Se as interações sociais forem predominantemente críticas, a criança pode internalizar uma voz crítica
que influencia a sua autoestima e a sua autopercepção. Pais que utilizam críticas constantes ou padrões constantes elevados de exigência podem, sem querer, ensinar a criança que ela não é suficiente, levando à formação de uma voz interna crítica. Isso é particularmente relevante em contextos onde o perfeccionismo é valorizado, criando uma pressão autoimposta que pode resultar em estresse e ansiedade. A autocrítica exercida pode ter impactos significativos na saúde mental e emocional do indivíduo, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Estudos indicam que pessoas com alta autocrítica apresentam níveis elevados de ansiedade e risco aumentado de depressão. A constante autoavaliação negativa pode levar a sentimentos de inadequação e desesperança. Pessoas que sofrem com isso também têm baixa autoestima. A voz crítica interna pode minar a autoestima, fazendo com que o indivíduo duvide de suas capacidades e valor real. Isso pode resultar em evitação de desafios e oportunidades, limitando o crescimento tanto pessoal quanto profissional. E por fim, o perfeccionismo. A busca incessante pela perfeição, alimentada pela autocrítica, pode levar a padrões de desempenho irrealistas. Isso não só aumenta o estresse, mas também diminui a satisfação com as conquistas que a pessoa tem em sua vida, pois o indivíduo nunca se sente bom o suficiente. E com isso, ele tem a pressão autoimposta, a pressão interna para atender a padrões elevados que pode resultar em esgotamento emocional, físico, falta de autocompaixão e a constante cobrança pode afetar negativamente o bem-estar, não só físico e emocional, mas o bem-estar geral dessa pessoa. Se você foi uma criança que cresceu ouvindo exigências demais, falta de reconhecimento, comparações entre irmãos, colegas, amigos, pais perfeccionistas, traumas, humilhações, bullying, tanto na escola como na família, pode ser que você também sofra com a autocrítica atualmente. A autocrítica muitas vezes pode usar máscaras para se disfarçar. Frases como "eu só quero fazer o meu melhor", "eu preciso compensar", "eu não posso errar". Porém, no fundo, essas frases podem ser um reflexo do medo. Inicialmente, a autocrítica pode servir como um mecanismo de defesa, como eu já expliquei, ajudando o indivíduo a evitar erros, a evitar críticas externas. No entanto, quando excessiva, ela pode se tornar uma prisão emocional para a pessoa, onde ela tem evitação de riscos. O medo de cometer erros pode levar à evitação de novas experiências, desafios, limitando o crescimento daquela pessoa. Além disso, ela passa por uma fase de isolamento social. A crença de que ela não é digna de afeto, aceitação, pode resultar em isolamento, afastando o indivíduo de relacionamentos que são bons para ele ou para ela. E o ciclo da autossabotagem. A autocrítica constante pode levar a padrões de comportamento autossabotadores, onde o indivíduo, acreditando que não é capaz, não se esforça para alcançar os seus objetivos. Mas isso tem solução. Você não precisa ficar acorrentado, preso na autocrítica. O que ajuda muitas pessoas hoje a lidarem com isso é a autocompaixão. Autocompaixão não é vitimismo. É sempre buscar se tratar com respeito e valor, mesmo quando outros não fazem isso. A autocompaixão começa na consciência dos seus próprios sentimentos. Na mente emocional, tudo começa com o pensamento. O pensamento gera emoções, e as emoções moldam o comportamento.
Por isso, desenvolver conhecimento de seus pensamentos é muito importante para quebrar o ciclo da autocrítica. Perguntas que podem te ajudar, como: o que eu estou sentindo nesse momento? Qual emoção está presente em mim agora? Isso é um acolhimento pessoal das suas próprias emoções. Você começa a entender de maneira profunda o que acontece com você e assim consegue, ao invés de criticar, começar a cuidar de si próprio. O diálogo interno é um dos pilares principais para uma mudança no comportamento da autocrítica. Esse diálogo é justamente o que te faz dizer coisas duras sobre si mesmo sem nem perceber. O diálogo interno disfuncional pode te desmotivar e, por conta disso, você perde oportunidades de conseguir grandes conquistas na sua vida. Você pode trocar simples frases como "eu sou um fracasso" por "eu errei, mas posso aprender", sempre mantendo um diálogo interno funcional e presente em você. A terceira maneira que pode te ajudar a lidar com a autocrítica é o autoconhecimento profundo sobre si mesmo. Quando você era criança, a sua percepção sobre o mundo e sobre quem você era estava ligada diretamente à maneira como os seus responsáveis ou as pessoas que tinham um papel de autoridade sobre você te ensinaram. Isso fez com que você tivesse as suas próprias crenças, a sua própria percepção sobre a vida. Porém, agora, você não é mais uma criancinha de 4, 6, 8 anos. Hoje, você consegue com excelência estudar toda a sua jornada, suas conquistas, sua vitória, ter conhecimento sobre quem você é, sobre o que você conquistou e sobre quem você se tornou com o tempo, vai te mostrar que as críticas externas não têm responsabilidade nenhuma sobre você. E assim fica mais fácil de controlar as críticas internas que podem surgir. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser possível. Se você luta contra essa voz crítica, saiba que você não precisa lutar sozinho. Aqui, nós vamos continuar desvendando o seu emocional juntos. Por isso, já aproveita para seguir o canal, seguir nas redes sociais e ficar atento aos próximos vídeos.